Olá, amados, graça e paz seja com todos, que o Senhor abençoe a todos nós. A palavra de Jesus Cristo, importantíssima para todos nós, está relacionada a uma ação de libertação para nós. E uma das palavras assim, mais fundamentais dentro desse assunto é o próprio texto que Jesus Cristo diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pense bem, no momento em que Jesus, em um discurso, ele vai elaborar e vai dizer essa frase, qual era o contexto espiritual das pessoas naquele momento? Claro que Jesus estava em Israel, né? Não me lembro, né? Aonde foi o local exato onde diz essa frase, não sei qual foi a cidade que ele diz, não me lembro. Sabe, eu até sei, mas eu não vou me lembrar. E eu não estou com nenhuma Bíblia aqui agora, já que o vídeo é de improviso. Mas Jesus disse que conhecendo a verdade, nós seremos libertos. Porque ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, de que havemos de ser libertos? Quando Jesus fala isso, o contexto espiritual do povo judeu era o judaísmo, que provavelmente é bem parecido com o dos dias de hoje. Só que naquela época, eles tinham o templo. Eles tinham um templo e não tinha tanta fiscalização. E aquele período, o judaísmo, a religião do templo, era muito corrupta. Era muito corrupta. A corrupção era tão grande, mas tão grande, que a lei estabelecia que deveria haver apenas um sumo sacerdote. Ali haviam dois, Anás e Caifás. Um é sogro do outro. E o que o templo arrecadava era muito dinheiro, e eles roubavam muito. A mensagem que está relacionada em Malaquias, a respeito do dízimo, e que diz quem é que tem te roubado, que ele fala assim, que o povo está roubando o Senhor nos dízimos e nas ofertas. Aí que o Senhor responde, né? Então, quem estava realmente roubando, esse texto está relacionado aos sacerdotes. Eles estavam roubando. Eles estavam usando da sua autoridade, vamos dizer aqui, espiritual, para poder ter vamos supor assim, uma situação financeira bem avantajada, além do que eles deveriam ter. Então, eles estavam roubando o dinheiro dos dízimos e das ofertas. A pessoa fala: mas naquela época não dava dinheiro. Dava dinheiro também. O dízimo ele era pago de várias formas. Por exemplo, o camarada que era comerciante, ele ia dar dízimo de quê? Ia dar dízimo de dinheiro. O camarada que trabalhava na plantação, o dízimo era a 10ª parte do que ele colhia. O que trabalhava com gado era 10% do que ele produzia, era os novilhos, aquele negócio todo. E de todas as formas, sempre 10% ia para o povo, sempre 10% ia para o templo, Esse dinheiro deveria ser repassado. Então, quando Jesus fala: conhecereis a verdade, vos libertará, ele não está falando apenas ser liberto, o pecador ser liberto do pecado, mas também conhecer a verdade em Cristo, que é nele. Ele, quando fala conhecereis a verdade, ele fala conhecereis a ele mesmo, é como se ele estivesse falando assim: e conhecereis a mim, e eu vos libertarei. É isso que Jesus está falando. Então, uma falsa, como podemos dizer, uma falsa caminhada religiosa precisa muito de libertação. Ou então, não só o pecador do pecado, porque quem está seguindo uma religião falsamente também está em pecado. E quem está promovendo essa religião falsamente é pior ainda, porque o próprio Jesus diz que é o cego guiando o cego. Ou seja,
um cego guiando outro cego cai dentro do buraco, o que acontece? O que acontece com um acontece com o outro. Ou seja, é a mesma pena. Então, no contexto cultural, religioso daquela época, estava vendo de uma forma muito equivocada, eu digo até que de propósito, para bens financeiros, um falso ensinamento a respeito do que deveria ser ensinado. Quando Jesus fala com o homem, e esse homem diz que deve ser salvo, o que deve se fazer para ser salvo, aí Jesus vai falar, segue os mandamentos. E ele fala que segue, o negócio todo e tal. E Jesus, quando pergunta a respeito do que deve ser feito de uma maneira mais clara, ele fala, amarás o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Está lá no Novo Testamento, você pode procurar e você vai achar. Se você for olhar lá na lei, quase ninguém percebe, mas é diferente. Ali para Cristo ele fala, buscarás o Senhor, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Se você for olhar lá, a palavra entendimento não está escrito lá. Porque quando Jesus pergunta a ele assim, o que você lê e como você entende, e o que você entende, aí ele vai e fala isso. Tanto é que quando Jesus fala como você lê e como você entende, ele vai usar no final do texto o seu entendimento. Mas não é o seu entendimento, é o que está escrito lá. É o que Jesus está falando. Você tem que entender o que Deus está falando, o que Jesus está falando. Você tem que ter o seu entendimento. Tanto é que ele fala, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, toda a tua alma, de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Seu. Então, é sua força. Quando fala sua força, está falando, eu vou buscar o Senhor conforme a minha força, com toda a minha força, com todo o meu coração, com todo o meu amor e com todo o meu entendimento. Não é o meu entendimento. Eu tenho que entrar dentro do que Cristo ensinou. O que eu entendo não tem importância em relação ao que Cristo ensina. Por isso, Jesus diz que devemos ser libertos disso. Ser libertos de buscar entendimento em prol de nós mesmos. Ou seja, tudo que nós precisamos para ser libertos, como Cristo falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, então logo nós seremos libertos. Ou então, para sermos libertos, nós temos que seguir o que Ele nos ensinou. E não é o que nós entendemos, porque hoje tem muitas formas, muitas pessoas usam forma de interpretar alguns textos, porque esses textos as incomodam. E aquele homem que estava conversando com Jesus estava incomodado. Ele falava assim, não, eu estou salvo e ele não tem como negar. Jesus falou, não, está errado. Está errado. Então, a verdade que nos faz ser livre, ela está totalmente baseada, pronta e estabelecida em Cristo Jesus. Não tem nada que você acrescentar. Não tem nada que você precisa interpretar que Cristo já não deixou claro. Porque Cristo é a luz do mundo, como está em João capítulo 1. Quando a pessoa está perdida, ela não vai dizer que a pessoa está perdida na cidade, não está conseguindo achar o endereço. Não é isso. É a pessoa que não está enxergando, ela está perdida numa densa trevas. Densa trevas. Então, não sei se você já esteve em situação como essa, e você não enxergar um palmo além do seu nariz, de tão escuro que está o lugar. Ou então, uma pessoa que está nessa situação, ela não sabe para onde ela vai, para onde ela vem, a não ser que seja uma pessoa que já seja cego de nascença. Então, ele vai conseguir, se for um lugar conhecido, né, ele vai conseguir identificar onde ele está e vai poder se guiar. Entendeu? O cego. Mas quando a pessoa está perdida, mesmo cego, no lugar que ele não conhece, aí não tem jeito. Quando você está numa densas trevas, num lugar que você não conhece, dentro da tua casa, tu pode até ir palpando as coisas e você saber que você está no quarto, na cozinha, aquilo todo.
Mas dentro de uma área que você não conhece, como é o mundo, nós não conhecemos o mundo, então precisamos de luz. Então, lá em João capítulo 1, vai dizer que quando a luz brilhou nas trevas, as trevas não pôde prevalecer contra a luz. Então, nesse momento, quando a luz chega, e a pessoa está em trevas e a luz chega, agora ela já pode enxergar tudo à sua volta. Então, essa capacidade de enxergar tudo, onde havia trevas, ela é dada pela luz. E a luz é Jesus, ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Ou seja, você está dentro de um campo de luz. É só você seguir a luz. É só você andar aonde tem luz. Andar onde tem luz é você andar aonde Cristo está. Se você sair desse limite de luz, você vai entrar em trevas de novo. Ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Ou seja, aonde Cristo está, você tem que estar com Cristo. E Ele vos livrará do pecado, da lei e da morte. Esse é o objetivo de Jesus, em nos trazer uma liberdade verdadeira, que pode, somente ela, pode nos libertar. E nos libertar de quê? Nos libertar da morte eterna. Da morte eterna. A preocupação do homem toda é saber como é que vai ser, tipo assim, a eternidade de cada um de nós. E é muita dúvida sobre isso. Sabe o que é essa dúvida? Essa dúvida é trevas, é escuridão. A pessoa está dentro de um pensamento que ela não conhece. Então ela está em trevas. Então ela precisa de luz. Ela precisa de luz. Quem é a pessoa? Me diga, me responde. Quem é a pessoa que esteja no lugar iluminado e prefere ir para o lugar dessas trevas, onde não pode se ver nada? Ninguém. Fisicamente, ninguém. Mas espiritualmente a pessoa parece não dar muita importância. Qualquer coisa que passa para ela, ela vê como se fosse uma luz. E ela segue uma informação cegamente, ela não sabe para onde ela está indo. Mas Jesus disse que aquele que segue a Ele andará em luz. Andará em luz, é ter certeza de onde você está, é ter certeza do que você está vendo. Quando a pessoa está aqui, por exemplo, aqui é uma lanchonete. Aí abriram uma macumba aqui perto, e aqui está uma modazinha agora, muita gente está indo para macumba. Então os grupos não são tão jovens, né? Pessoas de 35, 40 anos, mas que são clientes meus aqui do hambúrguer já há mais de 20 anos. Então eles saem de lá e vêm para cá, não sei qual é o motivo. Eles vêm, então a gente começa a ter debate, aquele negócio todo. Eles não gostam de vir para cá porque eles acabam perdendo, porque eles não têm. Eu começo assim a confrontar eles, como eles começaram a me confrontar por eu ser cristão. Eu começo a confrontar eles em relação ao que eles sabem da sua fé. E eu começo a perguntar assim, você tem certeza que o que você sabe está certo? Aí eles, não, mas aí a gente vai estudando, não sei o quê. Aí eu vou fazendo várias perguntas, por exemplo, o guia deles, tem um nome aí, eles falam aqui, mas eu não vou lembrar, mas o guia deles, por exemplo, aí eles se abraçam aqui, cumprimentam, vem um, vem outro, e aí, como é que você está? Você é de quem? O outro fala, eu sou do Exu, o outro, não, eu sou da Pombagira, eu sou do Zé Pelinho, daquele outro. Então esse é o guia deles. Então esse guia deles, segundo o Espiritismo, é um antepassado dele, uma pessoa que morreu há muito tempo e teve que passar por um processo de evolução espiritual, né, na eternidade desses espíritos, para poder ser hoje capacitado para guiá-los, por isso ele é o guia deles. Aí esse processo tem um nome, eu não me lembro o nome também, falou aqui outro dia. E eu tenho perguntado a eles, ninguém sabe. Eles falam, eu vou estudar, que eu não sei. Então, quer dizer, eles não sabem o que estão fazendo. Outros estão aqui, eles ficam assim, dizendo assim, pô, cara, desde que eu entrei na macumba, eles falam macumba, claramente. Desde que eu entrei na macumba, eu praticamente não vou no banheiro à noite, eu tenho medo de me encontrar com... Entendeu? Então, eles não sabem. Ele tem medo do que eles estão seguindo. Então, eles estão indo por causa de uma intuição. Ou seja, eles estão sendo guiados por um cego. Eles estão, quando a Bíblia diz cai no buraco os dois,
dois, pode ser num buraco que você cai uma vez, ou você vai descendo, e cada vez mais você enterra dentro do buraco. Porque você não está enxergando, você não sabe para onde você está. Então precisa de luz para que a verdade seja observada por essas pessoas, que elas possam ver essas coisas. Não é só, não estou falando só aqui de uma coisa, estou falando do pecador em geral. Do pecador em geral. Então Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus está dando uma oportunidade da pessoa saber o que realmente são as coisas espirituais. Uma oportunidade. E dessa forma, quando Jesus ele estava no seu ministério ainda em Israel, ele fez todo um percurso, né, missionário. Ali mesmo foi algumas cidades também fora de Israel, e ele atraía multidões, e ele conseguiu trazer de uma forma belíssima, um ensinamento fundamental e que nos comprova a sua divindade. Não era um homem comum que estava ali, o corpo era de um corpo de homem, mas a mente, o espírito não. Ele nunca teve pecado, ele nunca participou. Então ele tem autoridade para falar do pecado. Nós falamos do pecado não por causa de nós, mas nós, quando falamos que o pecado mata pessoas como eu, como você, como qualquer pessoa que está ouvindo, e pessoa que está longe do caminho do Evangelho, nós falamos de testemunhando de Cristo, porque nós somos testemunhas de que Jesus morreu e ressuscitou. E nós somos testemunhas de que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é a luz que nos faz ver como nós podemos ver, e essa luz nós devemos levar a quem não está vendo como nós podemos ver. Então, a nossa função, a nossa missão, não é obrigar as pessoas a aceitarem a Cristo e viver na luz de Cristo e ver o que Cristo nos tem revelado e quer revelar para todos. A nossa obrigação é levar um convite. A luz piscou aqui, mas é levar um convite. Se a pessoa aceitar ou não, não é o nosso dever. É fazer ela aceitar, porque a nossa missão que é dada por Cristo, Ele diz que nós devemos pregar o Evangelho a todas as pessoas, quem crê e for batizado será salvo. Então, o que pode acontecer é a pessoa aceitar e não aceitar. A nossa missão é levar o Evangelho, é oferecer a Cristo. Se eles vão aceitar ou não, aí já não é com a gente. Entendeu? Essa é a nossa missão. Se aceitar, ele estará conhecendo a verdade. Se ele não aceitar, ele estará deixando de conhecer a verdade. Então a nossa missão justamente é essa. A verdade que nós conhecemos e que nos faz ver o que é que acontece no mundo espiritual, é isso que nós temos que levar para eles, porque eles não sabem disso. E aos ateus, os ateus é a mesma coisa, só que o ateu é um problema mais sério, porque o ateu não é um problema de ordem espiritual, é um problema moral. É um problema moral. Certamente eles não querem saber de verdade. Eles não querem saber de verdade. É como, por exemplo, aqui é uma hamburgueria e eu converso muito com pessoas de todas as formas de credo, pessoas que não são, o negócio todo. E tem homens, por exemplo, que dizem assim, quando ele vai, tipo assim, assunto de homem, ele vai pegar uma mulher, ele fala assim, poxa, se eu procurar saber se ela é casada, se é negócio todo, eu não vou pegar na linguagem deles. Ou então ele não quer saber para ele poder ter momento de prazer com aquela mulher. Ele quer saber. Tá? Eu não quero saber, eu vou e acabou, pronto. É a mesma forma o ateu. O ateu não quer saber, ele sabe que existe a possibilidade da existência de Deus, eles sabem, todos que eu converso, sabem que existe a possibilidade da existência de Deus, mas ele não quer saber. Não quer saber, porque se eu souber, eu não vou poder usufruir da minha vida. Eu vou ser preso a um sistema, que eles acreditam, um sistema religioso, que vai prender e proibir ele de fazer coisas boas. Ou então o ateu tem esse problema moral. Eu tenho vários exemplos disso. Por exemplo, tem pessoas que se dizem ateu, aí quando eu converso
conversando com ele, eu falo, por exemplo, de Jesus e falo de Deus, aí o ateu vai dizer assim, ó, Jesus era gente boa, mas Deus não, Deus matava a criança. Como é que o ateu vai falar uma coisa dessa, se ele não acredita? A resposta dele deveria ser uma só, cara, eu não tenho nem o que responder, porque eu não acredito nisso. Para mim, não faz diferença. Entendeu? Um outro ateu, uma vez conversando, que eu falando que Cristo morreu e ressuscitou, que ele me pediu uma explicação de mais ou menos como é que funciona, né, toda essa vida espiritual e nós no meio delas. Aí eu explicaram que agora toda ele morreu, ele ficou lá 3 dias, desceu a morte, desceu ao inferno, ressuscitou e voltou. Aí ele fala assim, para mim ele deveria estar lá para sempre, não era para ter saído de lá nunca, ou seja, lá da morte e do inferno, de lá de onde ele venceu. Aí fala, deveria estar lá, não. Então ele não é ateu, ele tem raiva de Jesus Cristo. Aí começa a conversar com essas pessoas, todos os ateus que eu conheço, eles têm problema em relação à paternidade. Sabia disso? E eu, pelo menos, não achei nenhum que tenha assim, um bom convívio com o pai e seja ateu. Não conheci nenhum. Todos eles são ateus, têm uma diferença com o pai, ou seja, ele entende que o pai dele não está sendo um bom pai para ele. Então, por causa disso, eles acabam entrando no ateísmo, que é não se relacionar bem com o pai de todos, que é Deus. Todos que eu conheço, se você conhece alguém que convive muito bem com o pai que agora todo papai, todos que eu acredito, mesmo que não queira ser cristão, mas acreditam em Deus. Pode ser que exista? Pode, mas os que eu conheço, todos que eu conheço, então pergunto, como é que você foi? O pai nunca... Esse que diz que Jesus é maneiro e Deus não presta, esse o pai só fez e foi embora. O outro que disse que Jesus não deveria sair do inferno, o pai também só fez e foi embora. E ele vivia até legal, tranquilo. Quando a mãe resolveu ir para a igreja, aí começou a desandar toda a vida. Aí ele vai e se torna um ateu. É isso que vive. Ou então, quem é que pode libertar essas pessoas? Somente o Evangelho em Cristo. Somente a verdade que liberta. E a verdade liberta o quê? A verdade liberta de todas as mentiras desse mundo. Todas as mentiras desse mundo. Todas as mentiras espirituais, todas as religiões que não falam de Jesus como o Filho de Deus, que ressuscitou, que morreu e ressuscitou no 3º dia e que Deus o livrou da morte. Que não professa isso, essas religiões são todas falsas, todas falsas. Então, a verdadeira religião, ela está baseada na Escritura Sagrada, na Bíblia Sagrada. Tudo que está fora da Bíblia Sagrada está fora da religião de Deus. E Deus, sim, a proposta de Deus é uma religião, porque religião quer dizer religar a Deus, ou seja, está desligado e Deus quer trazer de volta. É a ovelha perdida, quer trazer de volta. É a dracma perdida, quer achar e quer trazer de volta. Todos eles são assim. Toda a proposta de Deus é trazer de volta. Toda a intenção, a luta de Deus é para levar o homem de volta para Ele. Então, a religião é religar a Deus. E só existe uma religião verdadeira. É a que está baseada na Bíblia Sagrada. A que está fora, todas que estão fora, não é religião de Deus. Todas são enganos, todas são mentiras, e conhecendo a verdade em Cristo, Jesus liberta dessas mentiras religiosas. É isso que acontece. É isso que está na Bíblia, e é isso que Jesus afirmou naquele dia, quando disse esse versículo. Tenham um grande dia, uma boa semana, vivam na paz de Deus, e pense bem, a verdade que vai trazer toda a clareza das suas dúvidas está em Cristo Jesus. Você só precisa aceitá-lo, você só precisa andar na luz com Ele, porque quem anda em luz, quem anda com Ele, Ele diz, eu sou a luz do mundo. Então quem anda com Ele jamais andará em trevas, ou seja, jamais estará em confusão, porque
porque estará com a luz de Cristo, estará com a luz de Deus, que é Cristo, e estará com a verdade absoluta, que é o próprio Jesus.